Esse é o segundo vídeo da semana do Gabaritando Direito Constitucional para Concursos. No vídeo 1, nós vimos que constitucional é o direito mais importante, por dois motivos. Primeiro, porque cai em praticamente todos os concursos. E segundo, porque dominando essa matéria, você acerta diversas questões de outras disciplinas. E se você não assistiu ao vídeo 1, para tudo e volta lá agora para ver. Eu quero aproveitar para agradecer aos milhares de comentários positivos sobre o vídeo 1. Eu li todos e fiquei muito feliz. E se você ainda não deixou o seu comentário, é só escrever aqui embaixo agora. Bom, agora eu vou te mostrar que aprender direito constitucional pode ser muito fácil e prazeroso, quando você estuda da maneira certa. Você vai saber quais são os assuntos mais importantes, qual é a ordem certa para estudar a matéria e como realmente colocar tanto conteúdo na sua mente sem esquecer na hora da prova. Você verá que é 100% capaz de gabaritar direito constitucional se seguir os passos do meu método, assim como muitos alunos meus já fizeram. Eu sei que gabaritar direito constitucional e passar em concursos às vezes parece algo muito distante da nossa realidade. Parece bom demais para ser verdade, não é? Para o meu aluno Farid, também era. Tem alguns casos na minha família, tem procuradora, minha prima de primeiro grau, procuradora federal, minha outra prima de primeiro grau também é defensora pública do Espírito Santo. Tipo, eu olhava, antes de saber de concurso, eu olhava para essas pessoas assim como se fossem extraterrestres, alienígenas. Tipo assim, a diferença de mim para um concurso público e para uma aprovação em concurso público era um troço que eu não imaginava. Eu não sabia que era concurso, não sabia que ia estudar. Eu não fiz a faculdade nas coxas, nunca fui um estudioso, também nunca repeti de ano, mas também nunca fui bom para caralho no colégio, não. Pelo contrário, passava ali 6, 7 e olha lá, ia. Mas ele acreditou, se esforçou, fez o que precisava ser feito. E veio o resultado. Ele foi classificado para oficial de cartório e para papiloscopista da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas continua estudando, porque o sonho dele é ser delegado da Polícia Civil. De antemão, condicional, acertei tudo nas duas provas. Escolhi você em condicional, que para mim, acho que não tem outro que eu consiga. Para mim, enfim, é o melhor. O Vinícius Oliveira e a Natália Teixeira também acreditaram que era possível. Passei em 64º lugar. Gabaritei todas as questões de direito constitucional. Eu gabaritei a prova de direito constitucional aqui no TRT do Rio. O Vinícius também gabaritou. Então, cara, é possível. E o Gleireman Domingos Chau? Qualquer prova que eu fizesse, direito constitucional, eu gabaritava. E assim, sempre ia atrás de onde o Rodrigo tivesse. Qualquer curso que ele fosse, eu estava indo atrás lá para ter aula com ele. E foi assim até eu ser convocado para o concurso. Esses pequenos trechos de depoimentos são só para mostrar que é realmente possível. Você também pode gabaritar direito constitucional e conquistar o seu cargo público. Agora, eu tenho uma advertência para te fazer. Muita gente que quer emagrecer vai ao médico, se matricula na academia, mas não cumpre a dieta e não faz os treinos. Aí eu te pergunto, adianta saber o que tem que ser feito sem colocar isso em prática? Obviamente não. Eu vou te passar o segredo do sucesso nos concursos, mas de nada vai adiantar se você anotar e não colocar em prática. Por isso, a primeira coisa que eu quero é que você se comprometa com você mesmo, com o seu sucesso. Eu peço que você escreva aí agora no seu caderno ou numa folha, pega aí com caneta e coloca aí. Eu me comprometo a fazer o que precisa ser feito para passar em concurso. Vai lá, escreve mesmo, coloca aí. Eu me comprometo a fazer o que precisa ser feito para passar em concurso. Agora coloca a data e assina. E honra o seu compromisso. Chegou a hora de eu começar a revelar para você o segredo. Posso? Então vamos lá. Primeiro, você precisa saber o conteúdo programático do seu concurso ou dos concursos que você pretende prestar. Isso você encontra no edital do concurso. Ah, Rodrigo, mas isso é óbvio, né? Não tem segredo nenhum aí. Verdade, claro, calma. Se você já estudou há algum tempo, você já cansou de ouvir isso. Mas o segredo, na verdade, não é esse. O segredo é que seguir o conteúdo do edital à risca, na ordem, é maior furada. É muito difícil você conseguir estudar todo o edital e existem assuntos que não são cobrados em prova, enquanto outros caem em toda a prova. E muito aluno me pergunta, professor, tal assunto cai no concurso X? Cara, se você nem sabe o que cai no concurso que você vai fazer, você está perdido, meu amigo ou minha amiga. Para tudo agora e vai estudar o edital. Ai, como eu faço se não saiu o edital ainda? Olha o edital do último concurso. Você já ouviu falar em edital verticalizado? Você precisa montar um para você. Primeiro, você vai pegar o edital do concurso que você quer. Por exemplo,
Se você quer estudar para o concurso do TRF da 4ª Região, você entra no Google e digita baixar edital TRF 4. Pula os links de propaganda, se tiver, e vai direto no link do órgão ou da banca organizadora. No edital, você rola para baixo, que o conteúdo programático normalmente está lá no final. Você vai pegar o conteúdo de todas as matérias do seu concurso e vai colar numa planilha do Excel dessa forma. Primeiro copia e cola a parte de conhecimentos básicos e depois a de conhecimentos específicos. Se você quiser organizar melhor, você pode separar cada tópico da matéria. Aqui em Direito Constitucional, nesse exemplo, o primeiro é Conceito de Constituição. Veja, depois Classificação, Normas Constitucionais e assim por diante. É só ir recortando e colando na linha de baixo, assunto por assunto. Parece difícil, mas você vai ver que é simples e essa planilha modelo está disponível para você baixar. O edital organizado assim é que é chamado de verticalizado. É bom que você pode colocar ao lado de cada tópico o assunto que já foi estudado e as revisões que já foram feitas dele. Se você for estudar para uma área que abrange vários concursos, é importante comparar os conteúdos programáticos e começar estudando o que é comum a eles. Por exemplo, você pega e vai estudar para a TRF da 1ª Região, 2ª Região e 3ª Região. Você vai pegar e colocar numa planilha lado a lado cada uma das matérias. E aí você vai perceber, por exemplo, que português cai em todos eles. Então você tem que começar estudando português. Constitucional também, administrativo também. E pode ser que alguma matéria caia em um concurso e não caia no outro. Então você tem que começar estudando as matérias que são comuns e dentro dessas matérias comuns, os assuntos que são comuns. Beleza! Agora que você já sabe como identificar o que o seu edital pede, vamos ao que realmente é o mais importante, que é saber quais desses assuntos são mais cobrados nos concursos. Isso que eu vou te ensinar agora vai mudar a sua visão sobre o estudo para concursos. Esse é o grande segredo. Você vai entrar no site do qconcursos.com e nem precisa fazer login nem ser assinante. Vai em questões e faz um filtro por instituição. Aqui eu vou colocar, por exemplo, todos os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e tribunais regionais eleitorais, supondo que é um candidato que está estudando para tribunais federais. Depois disso, você deve filtrar por escolaridade. E aqui eu vou colocar para exemplificar nível superior. E como nos tribunais acaba trazendo cargos de juiz que eu não quero, eu vou filtrar também por cargo, colocando só os de analista. Analista área administrativa, analista área judiciária. Você deve fazer esses filtros conforme o concurso que você vai prestar. Veja só, quantas questões? 13.895. E agora você seleciona a disciplina, no caso aqui, Direito Constitucional. Mas você pode aplicar para qualquer matéria. Em Constitucional, 1.490 questões. E agora vamos filtrar o primeiro tema, Conceito de Constituição. 0 questões. Então a gente vai lá na planilha e vamos colocar lá 0 de conceito. Agora vamos para a classificação, que é o segundo subtópico da nossa matéria. Classificação de Constituição, filtrar. Olha aí, 19 questões. Vamos jogar lá na planilha. Agora normas constitucionais, que é eficácia das normas constitucionais, classificação das normas constitucionais. 39 questões. Hermenêutica não aparece no qconcursos como hermenêutica, mas sim em 2 tópicos. Um que é o método de interpretação constitucional e outro que é princípio de interpretação, 1.4 e 1.5. Joga lá na planilha a quantidade. Controle de constitucionalidade, mesma coisa. Filtra, vê a quantidade, 116, joga na planilha. A gente tem agora o quê? Teoria geral dos direitos fundamentais, que no qconcursos está como teoria dos direitos fundamentais, que é o tópico 4. Filtra, joga na planilha. Vamos dar uma acelerada para a gente chegar agora aos direitos individuais e coletivos. Veja que no qconcursos tem o tópico 5, direitos individuais, e o tópico 6 também é direitos individuais, mas inclui remédios e outros pontos. Então você tem que pegar o tópico 5 todo. Só que aqui na hora de selecionar deu um errinho no qconcursos. Ele trouxe junto o tópico 3, ó, princípios fundamentais. Vou dar um X aqui para excluir. E vamos filtrar novamente. Então totalizamos 146 questões sobre o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos. Vamos dar uma acelerada, porque os outros são da mesma forma, só que no Poder Judiciário tem um detalhe. Tem o tópico 17, que é judiciário, o item 17 do qconcursos, e o 18. Ambos tratam do judiciário. O 17 é da parte das disposições gerais, artigos 92 a 100 da Constituição, e o 18 da parte específica do Poder Judiciário, dos artigos 101 a 126. Depois é só seguir nos demais assuntos,
coloca o total, clica nessa última célula de número aí embaixo dos números e vai lá em cima em somatório, autossoma. Dá Enter que você já vai ter o somatório das questões. Coloca um amarelinho para ficar em destaque e vamos ver o percentual de questões. Agora eu vou pegar e vou clicar na célula B2 e vou botar para dividir pela célula que traz o total. E eu tenho que colocar um cifrão antes da célula do total, antes do B e antes do 23. Aí é 23, mas pode ser que você tenha 30 temas, aí vai ser o B30, por exemplo. E seleciono essa primeira célula e arrasto para todas as demais. Ele automaticamente vai calcular o percentual, clico no botãozinho percentual ali em cima e olha como é que fica linda a planilha, né? Direitinho organizada. Então agora, veja só os assuntos mais cobrados. O Poder Judiciário disparado na frente, depois Poder Legislativo, em terceiro, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, que é o famoso artigo 5º. Aqui você pode classificar essa planilha pela ordem do percentual. E aí você percebe que 90% das questões vêm desses assuntos que estão em azul, enquanto 10% das questões, só 10%, vêm dos assuntos que estão em vermelho. E muitas vezes tem gente que estuda errado, estuda pela ordem errada. Agora, se quiser, você pode ordenar o seu estudo pelos assuntos mais cobrados. Entretanto, eu preciso te fazer um alerta. Se você começar estudando pelo Poder Judiciário, você vai surtar. Você nunca mais vai querer estudar direito constitucional na vida. Por quê? Porque existem assuntos que dependem de outros. Por isso que não dá para levar ao pé da letra essa ordem dos temas mais cobrados. Você vai precisar adaptar isso para uma sequência didática. Veja só, esses aqui são os tópicos mais cobrados. Talvez você esteja pensando, mas Rodrigo, eu nem sei o que é a Constituição. Eu estou aqui pela primeira vez, eu nem sei direito o que é Poder Judiciário, o que é Legislativo. Calma, relaxa. Combinado? Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Tudo isso aqui, tá, é tópico de direito constitucional. E no momento apropriado você vai começar a entender isso com mais clareza. O que eu preciso te mostrar é, não dá para você estudar Poder Judiciário se você nem sabe o que são os poderes legislativo, executivo e judiciário. Você não tem uma noção de organização dos poderes. E isso está onde? Está na parte dos princípios fundamentais da nossa Constituição. Então é importante primeiro estudar princípios fundamentais para depois estudar a organização dos poderes. Se você pegar aqui, segundo tópico, Poder Legislativo, você vai direto para o Poder Legislativo sem ter estudado princípios fundamentais? Fica complicado. Então, veja só, olhando para esse esquema, só para te dar mais clareza, eu queria te mostrar o gráfico que eu fiz. E nesse gráfico, você consegue visualizar com mais clareza a quantidade de questões de cada assunto. Veja, Poder Judiciário, Poder Legislativo, artigo 5º e Organização do Estado, juntos, já correspondem a praticamente metade da matéria. Aí seria lindo, né? Pô, vou estudar só esses assuntos para poder já garantir metade dos pontos. Só que não é bem assim. Deixa eu te explicar por quê. Vamos lá, então. Minha sugestão, tá? De tema. E fica tranquilo, não precisa copiar, porque esses slides e essa tabela estão disponíveis para você baixar aqui nessa página. Minha sugestão para você, e eu não vou comentar tópico por tópico, porque o material está aí, mas se você for estudar o direito constitucional baseado nesses temas que costumam cair em prova, minha sugestão para esse concurso de tribunais, TRF, TRT, TRE, Rodrigo, e para outros concursos, é só você seguir o passo a passo que eu ensinei, beleza? Mas a minha sugestão é que você sempre comece pelos temas poder constituinte. Sempre, tá? Por quê? Poder constituinte vai explicar justamente o poder que cria a Constituição, que constitui o Estado. Então ele é base para tudo, tá bom? Princípios fundamentais também sempre tem que ser um tema que está para cima. Classificação das normas constitucionais também é muito bom. Veja, são temas que não têm tanta incidência, mas também são temas que não são tão grandes. Então é aquilo, às vezes o tema cai muito, mas ele é imenso. Você vai levar muito tempo estudando. E às vezes um tema ele é menor, cai menos, mas é tão pequenininho que vale a pena. Então eu começaria necessariamente estudando poder constituinte, emendas, classificação das normas, princípios fundamentais. Não adianta você querer estudar primeiro o artigo 5º sem antes estudar a teoria geral dos direitos fundamentais. Então, necessariamente, você tem que seguir essa ordem. Teoria geral dos direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, artigo 5º. Agora, aqui a gente está no artigo 5º da Constituição. Pela ordem normal, seria artigo 6º, 7º, 8º e tal.
Só que aí a minha sugestão já é o quê? Você partir para a organização do Estado, que são os artigos 18 a 33. Aí você pega depois a administração pública, artigos 37 a 41. Aí sim vai no legislativo, 44 a 75, poder judiciário. Todos esses artigos estão na própria Constituição. A Constituição está organizadinha em títulos, capítulos. E aí você seguiria essa sequência, onde a gente combina, conjuga parte do que realmente é mais cobrado com uma estrutura didática. Se você seguir essa ordem direitinho, você vai ter muito mais chance de acertar as questões na sua prova. Por quê? Se não der tempo de estudar tudo, por exemplo, você estudou só metade da matéria, você estudou aquela metade da matéria que corresponde a 80% das questões, você estudou a parte da matéria que corresponde a uma maior quantidade de assuntos cobrados, isso vai fazer com que você garanta muito mais pontos na sua prova. Ok, agora você já sabe o que estudar. Mas como você vai estudar isso tudo? Existem dicas gerais de estudo como fazer um planejamento, fazer revisões, preparar um ambiente de estudo e tal. Mas aqui eu quero ser mais específico. Eu quero falar sobre características do estudo do direito constitucional. E a nossa primeira fonte de estudos é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a nossa lei maior. Em média, 70% das questões de concurso saem diretamente do texto da Constituição Federal. É claro que isso varia de concurso para concurso, de banca para banca. E os outros 30%, Rodrigo, vem de onde? Da interpretação da Constituição. E aqui vale fazer uma distinção entre o texto da norma e a norma constitucional. O texto é o que está escrito e a norma é o resultado da interpretação desse texto. E essa interpretação não é a minha interpretação, não é a sua interpretação, não é a interpretação de um professor de português, não. Existe uma ciência responsável só pela interpretação da Constituição, que é chamada de hermenêutica constitucional. Eu sei que o nome é feio, mas é importante. A interpretação que é cobrada em prova é feita pela doutrina, que são os grandes mestres do direito, e pela jurisprudência dos tribunais do Poder Judiciário, principalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o STF. E o que são jurisprudências? São interpretações reiteradas da Constituição e das leis nos casos que são levados ao Poder Judiciário. E como eu disse, normalmente 70% da prova é interpretação literal da Constituição e os outros 30% interpretação doutrinária e jurisprudencial. Quanto mais elevado o nível do concurso, mais doutrina e jurisprudência são cobradas. Há concursos de área jurídica em que se permite consulta ao texto da Constituição e que a prova é 100% de doutrina e jurisprudência, enquanto há outros concursos mais básicos que cobram 100% de texto da Constituição. Veja, por exemplo, essa questão que caiu para auditor fiscal, que costuma ser um concurso bem difícil, mas você encontra a resposta no próprio texto da Constituição. Questão sobre um tema bastante cobrado em concursos, que é a organização do Estado. Se você está começando do zero, não fica assustado, é só para te mostrar como algumas questões estão no próprio texto da Constituição, literais. Veja, a respeito da organização do Estado, a União, os Estados Federados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre. Legislar é criar leis. Você sabe que existem leis federais, leis estaduais, você já deve ter ouvido falar em leis municipais. Essas leis são normas elaboradas pelo Poder Legislativo. E a nossa Constituição diz o que cabe à União legislar. Então as leis federais vão poder tratar de quais assuntos? E as leis estaduais vão poder tratar de quais assuntos? E as leis municipais? A Constituição traz essa divisão de competências, divisão de atribuições entre os entes federativos, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. Só que dentro da competência de legislar, existe uma competência chamada concorrente. Nessa competência concorrente, tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre certos assuntos. Só que a União traz uma norma geral e os Estados e o Distrito Federal complementam essa norma da União. Tem mais detalhes, mas não vou entrar mais a fundo nisso. O ponto central aqui é o seguinte, ele pergunta: a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre. E o artigo 24 da Constituição traz essa lista de atribuições da União, Estado e DF para legislar. Olha aí, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Então a resposta está escrita na Constituição. Se você leu a Constituição, entendeu e memorizou, você não tem como errar.
Veja só, a primeira competência que eu sempre destaco nas aulas, né? Essa aqui sempre cai, ó. É o famoso Trifipenecur. O que é, Rodrigo? É o Trifipenecur. O que é Trifipenecur? Trifipenecur. Trifipenecur é tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Esses são os direitos que a União legisla em concorrência com os estados, DF e municípios. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Além desses dois direitos, tem ainda ambiental e consumidor na competência concorrente. Então, falou em direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico, mais ambiental e consumidor, competência o quê? Concorrente. E os demais direitos, Rodrigo? São privativos da União. Beleza? Então, o artigo 24 fala da competência concorrente e a gente estuda no artigo 22 as competências privativas da União. E aí é o seguinte, quando não estão aqui na concorrente, normalmente estão nas privativas. Em relação aos ramos do direito, é assim. Então, se cai lá na prova, direito penal, está aqui direito penal? Não, é tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Ah, então não é concorrente da União, Estado, DF. Não. Então é o quê? Privativa da União. Ué, Rodrigo, então se cai lá na prova direito civil. Direito civil é o quê? Está aqui na concorrente? Não. Então é privativa da União. É fácil assim? É fácil. Fácil. Quando você tem um macete, é fácil. Né? Então, e se cair na prova lá, direito comercial? É tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, ambiental ou consumidor? Não. Então, é privativo de quem? Da União. Ah, Rodrigo, não pode ser. Pode ser. Direito agrário, privativo da União. Direito processual penal, privativo da União. Direito do trabalho, privativo da União. Direito tributário. Opa, tributário está aqui. Então é concorrente. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Então você já gravou que tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico são concorrentes. O que a questão pede mesmo? Competência concorrente da União, Estados, DF. Olha aí a letra A. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. O famoso Trifipenecur. É só marcar a letra A e correr para o abraço. Se você memorizou, você acerta a questão e não tem erro. Aí, literal. Os outros, ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, combate às causas da pobreza, direito civil. Olha aqui os outros direitos, ó, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, tudo isso aqui é privativo da União. Está lá no artigo 22, tá? Você mata por exclusão. Então, são outros assuntos que não vamos entrar agora. Eu só quero mostrar para você que a resposta da questão você encontra literalmente na Constituição. Ah, Rodrigo, então é só decorar a Constituição? Então, eu vou explicar para você como que você deve fazer para estudar esse texto da Constituição da melhor maneira. Não adianta também você só pegar e ficar lendo e relendo sem entender, porque senão você não consegue memorizar. Sem entender é muito mais difícil a memorização. Olha essa segunda questão. Essa já é uma questão da mesma banca CESP, também em 2019, mas que você pode ler a Constituição inteira 50 vezes que você não responde essa questão. Por quê? Porque a resposta dela não está no texto, está na interpretação. À luz da Constituição Federal de 88, e olha o enunciado, à luz da Constituição Federal de 88, julgue o item a seguir. Aí você pensa, mas não tinha que estar escrito na Constituição, Rodrigo? A Constituição não é só o texto, é o texto interpretado também. Existe o texto da Constituição e realmente a norma constitucional, que é fruto da interpretação, é o resultado da interpretação. Então veja lá, por força do princípio da isonomia, o que é isonomia? Igualdade. Princípio da igualdade, a Constituição diz no artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E esse princípio da igualdade, ele deve ser visto sob um duplo aspecto. Mas aí a Constituição já não fala. Aí já é a interpretação. A interpretação é de que a igualdade ela existe do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Do ponto de vista formal, igualdade significa tratar todo mundo igual perante a lei. Não estabelecer distinção nenhuma entre as pessoas.
não ter preconceito, não ter discriminação. A lei vai ser igual para todos. Essa é a igualdade formal. Só que existe a igualdade material, que é aquela que se preocupa em reduzir as desigualdades existentes. É aquela que se preocupa em olhar para a sociedade e ver as pessoas que estão em posições de desigualdade social e que busca reduzir ou corrigir essas desigualdades sociais mediante políticas públicas de tratamento desigual dos desiguais na medida da sua desigualdade. Então, quando vem uma lei que protege a mulher na relação doméstica, porque ela é a posição que normalmente sofre violência, essa lei Maria da Penha está amparada na isonomia material. Está escrito na Constituição? Não, isso é interpretação. E caiu já em prova. A lei Maria da Penha é uma decorrência do quê? Da isonomia material. Era a resposta da prova. Isonomia material é o sistema de cotas para acesso à universidade, cotas para concurso público, programas de amparo à pessoa com deficiência, ao idoso, programas de proteção à criança ou adolescente. Toda situação de tratamento desigual a pessoas que se encontram em condições desiguais, normalmente vulneráveis, excluídas, é igualdade, mas é uma busca de redução das desigualdades. Beleza? Isso, veja, é tudo interpretação da doutrina e da jurisprudência. Isso não está escrito na Constituição. A Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas ela não explica essa isonomia formal e material. E nessa questão diz assim: por força do princípio da isonomia, o poder judiciário, que é quem tem a função de julgar, de resolver os conflitos dentro da sociedade, de fazer valer os nossos direitos, ele poderá, por meio de uma decisão judicial devidamente fundamentada, e toda decisão judicial tem que ser justificada, fundamentada. Então está dizendo o seguinte: o poder judiciário, baseado no princípio constitucional, no valor constitucional da isonomia, ele pode estender um reajuste e aumentar vencimentos de servidores públicos. Pensa só, imagine que um grupo de servidores A recebeu um aumento e um grupo de servidores B de um outro órgão que desempenha função igual, equivalente, não tiveram aumento. Pode esse grupo B ir ao Poder Judiciário reclamar que a lei que deu o aumento para A não amparou B, mas deveria amparar B. E aí o Judiciário pode pegar essa lei que foi feita para A e estender essa lei para B para estabelecer uma igualdade? Pode ou não pode? Não. Não, Rodrigo? Não, não pode. Ah, mas eu vi um caso... Esquece o caso que você viu, tá? Antigamente, juiz de primeira instância, tribunal de segundo grau até faziam isso. Só que a parada chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ele tem o poder de editar o que se chama de súmula vinculante, que é quando ele pega uma interpretação dele, bota num documento que obriga todos os outros tribunais do Poder Judiciário a seguirem aquele entendimento. E o Supremo Tribunal Federal solidificou o seguinte entendimento, a seguinte interpretação, a seguinte jurisprudência: o Poder Judiciário não pode se substituir à lei, estendendo uma vantagem para um grupo que foi preterido, que foi deixado de lado pela lei. Então ele não pode pegar e fazer isso, estender isso para o grupo B, porque senão ele estaria se substituindo ao legislador. Mas, Rodrigo, quando a lei dá um direito para um grupo e ela deveria também dar para o outro e ela não dá para o outro, essa lei não seria inconstitucional? Sim. Mas ela não é inconstitucional por dar o direito para A. Dar o aumento para A, tá ok. O problema é que não deu o aumento para B. Aí o Judiciário reconhece, por exemplo, que essa lei é inconstitucional por não ter amparado B. Mas o Judiciário vai invalidar essa lei? Se o Judiciário invalida essa lei, A, que teve a vantagem conferida legitimamente, vai acabar sendo prejudicado. Pô, Rodrigo, mas a B está sendo prejudicado. Tudo bem, mas tirar a lei de A não ajuda a B. Então, o que o Judiciário faz nesse caso? Ele reconhece que a lei é inconstitucional e comunica ao legislador, fazendo um apelo ao legislador. Legislador, por favor, corrija essa lei, altere essa lei para contemplar também o B. Tá, Rodrigo, mas o Judiciário então não vai poder estender esse direito para B? Não vai. E isso está escrito onde? Na súmula vinculante de número 37 do nosso Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos, reajustar
sob fundamento de isonomia. Então não cabe alegar igualdade, isonomia, para o judiciário substituir ao legislador. Olha que questão interessante. E aí você lê, relê a Constituição, lê, relê, decora tudo. E você nunca vai acertar uma questão dessa se você não tiver ali também o conhecimento das jurisprudências mais importantes. Bom, outra questão, essa questão aí já de nível médio para técnico municipal de controle interno da Controladoria Geral do Município de João Pessoa, na Paraíba, diz o seguinte: acerca dos princípios, fundamentos e objetivos da Constituição Federal, julgue o item a seguir. A soberania, que consiste em um poder político, supremo e independente, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha que interessante aqui nessa questão. Por que tem um ponto interessante aqui? Porque o que eu sublinhei aqui em vermelho está escrito na Constituição. E o que eu sublinhei em azul não está escrito na Constituição. Então, isso aqui é interpretação, é conceito do que é soberania. E a Constituição não conceitua soberania. Agora, essa interpretação do conceito de soberania que foi dada na questão está correta ou errada? O camarada vai fazer prova para nível médio, ou seja, ele não precisa nem ter nível superior, nem ser formado, ter nenhum diploma de nível superior. Ele muito menos precisa ser formado em direito. E a banca está pedindo o quê? Jurisprudência, doutrina, interpretação do que vem a ser o termo soberania. Se você pega o artigo 1º da Constituição, ele só diz assim, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, esses são os fundamentos. A gente até tem um mnemônico, que é o Sociediva Plu. Veja, muita gente memoriza isso. Fundamentos. Sociediva Plu. Sociediva Plu, Sociediva Plu, pum, guarda o mnemônico, beleza. Aí chega na hora da prova e pega uma questão dessa. Como é que o camarada faz? Por quê? Porque aqui a questão não está perguntando somente se soberania é um fundamento, tá? Ela quer saber também o que é soberania. Entende? Por isso é importante você entender os institutos e não somente memorizar. E veja, esse conceito que a banca trouxe, ela tirou, olha que loucura, de um constitucionalista português. Na verdade, a origem é dele, publicado num livro lá pela editora Almedina, que é de Portugal, de Coimbra, que é o Marcelo Caetano. É claro que esse conceito é um conceito bem antigo, mas escrito dessa forma, o crédito é dado a ele, e muitos autores brasileiros reproduzem esse conceito nos seus livros. Então a verdade é que é um conceito que há uma certa unanimidade, não é unanimidade, mas uma concordância com a maior parte dos grandes mestres do direito, então é um conceito bem aceito. E aí a banca vai e traz na prova. Olha só o que ele diz. Soberania pode ser definida como um poder político supremo e independente. Supremo por não estar limitado por nenhum outro na ordem interna, independente por não ter de acatar na ordem internacional regras que não sejam voluntariamente aceitas e por estar em igualdade com outros poderes supremos de outros povos. Então, veja, a soberania consiste em um poder político supremo e independente? Sim ou não? Sim. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? Sim. Então a questão está o quê? Certa. Lembrando que provas da banca CESP nesse formato, para julgar, é para você dizer se ela está certa ou errada. Mas veja, é uma questão de nível médio que exige interpretação. Então, como eu falei, em média, 70% das questões, em média, são resolvidas com o texto. Mas se você quer realmente estar dentro das vagas do concurso, não dá para você ir para a prova só com o texto. Você precisa saber também um pouquinho de doutrina, que é o material escrito pelos grandes mestres do direito, os grandes autores, e também de jurisprudência, que são as interpretações dos tribunais, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Mas, Rodrigo, eu continuei sem entender o que é soberania. Pois é, lendo só um conceito assim, e aí é o que eu vejo, muita gente pega o livro e lê. Soberania pode ser definida como um poder político supremo e independente, supremo por não estar limitado a nenhum outro na ordem interna, independente por não ter que acatar na ordem internacional regras que não sejam voluntariamente aceitas e por estar em igualdade
E muitas vezes não entende, lê, relê, não entende. Por isso que eu acho que quem está começando a estudar principalmente, tá? Eu sou muito fã de aula assim em vídeo, né? Eu gosto muito, eu acho que a interatividade é diferente de um livro. O livro é muito frio. Tem gente que é autodidata, que consegue ler isso e compreender com uma facilidade, mas a maioria não. Lê e acha muito abstrato e não consegue pegar. Então, vamos lá. Vamos entender essa questão aqui da soberania, mas sem também o aprofundar muito, tá bom? Poder político supremo e independente. O que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro, soberania é um atributo do Estado brasileiro. Um atributo da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil é soberano, assim como os Estados Unidos, Uruguai, Paraguai, estados soberanos. No cenário internacional, eles detêm o quê? Independência. Porque o Brasil não está subordinado a nenhum governo estrangeiro. O Brasil não recebe ordens de nenhum outro país, de nenhum organismo internacional, a não ser que voluntariamente o Brasil aceite. Quando, por exemplo, o Brasil assina um tratado internacional, um acordo, ele voluntariamente está aceitando aquele tratado, aquele acordo, mas ele não se submete a nenhum governo estrangeiro. Então, o fato dele não ter que acatar na ordem internacional nenhuma regra que ele não aceite voluntariamente, e pelo fato dele estar em igualdade com poderes supremos dos outros povos, ou seja, o Brasil está em pé de igualdade com o Uruguai, Paraguai, Chile, México, Peru, Estados Unidos e etc., quer dizer que o Brasil tem soberania no plano externo. Ele tem independência. Pronto. Ficou mais claro? É isso, independência. E o que é o tal do poder político supremo? Muito bem. Existem diversos poderes dentro da nossa sociedade. Então, falando aqui de dentro do nosso país. Existem várias formas de poder. Por exemplo, existe o poder dos pais sobre os filhos. Existe o poder da imprensa. Existe o poder econômico. Existe o poder dos empresários, dos banqueiros. Existem diversos tipos de poder dentro da nossa sociedade. O poder das redes sociais. Só que existe um poder maior, que é o poder do Estado. E esse poder do nosso Estado, ele se manifesta internamente através da sua Constituição, que divide as funções do Estado entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, entre União, Estados, DF e municípios. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição, como a lei maior do nosso país, ela é a norma máxima. Nenhuma outra lei, nenhum outro ato, nenhuma outra vontade, nenhum outro poder está acima da Constituição. Então, dizer que o Estado brasileiro ele tem um poder político supremo quer dizer que, na ordem interna, ninguém está acima do Estado brasileiro. E esse Estado brasileiro exerce suas funções através da União, Estados, DF, municípios e dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, ninguém está acima desses poderes do Estado. Beleza? Essa é a ideia. Então, Rodrigo, existe uma norma aqui no meu condomínio e ela contraria a Constituição. O que prevalece? Obviamente, a Constituição. A Constituição vai prevalecer sobre qualquer outra norma, qualquer ato do país. Mas eu estou dentro da minha casa, eu faço o que eu quiser. Não. Dentro da sua casa, você tem que respeitar a Constituição e tem que respeitar as leis, porque você está dentro de um Estado soberano. Agora, se a gente for aprofundar mais ainda, a gente vai ver que o titular desse poder soberano do Estado é o povo. Aí a gente dá para desdobrar isso aí em muita coisa. Mas era só para você ter essa visão. E para a gente finalizar essa exemplificação, a gente tem a questão 4. Não se assuste, tá? Porque é uma questão de um assunto bem mais avançado. Olha o que ela diz. A ação direta de inconstitucionalidade na Constituição Federal de 88. Veja, uma prova de assistente administrativo, um cargo de nível médio, banca FCC, que tradicionalmente é uma banca que trabalha muito com o texto da Constituição. Mas olha aqui, a FCC, uma prova de nível médio, perguntando sobre a ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade ela é tratada basicamente nos artigos 102 da Constituição, no inciso 1, na linha A, principalmente, e na linha P de papai, tá? E também nos parágrafos do artigo 102, a Constituição fala também um pouquinho sobre ela lá nos parágrafos do artigo 103, basicamente artigos 102 e 103. O que é uma ação direta de inconstitucionalidade? Como a nossa Constituição é a lei maior do país, se algum ato contrariar a nossa Constituição, se alguma lei contrariar a nossa Constituição, pode ser proposta uma ação pedindo o quê? A inconstitucionalidade dessa lei ou ato normativo.
Então a Constituição fala que essa ação direta de inconstitucionalidade ela vai ser proposta no Supremo Tribunal Federal contra uma lei ou um ato normativo da União ou do Estado, ou do Distrito Federal também em certas situações. E essa ação direta de inconstitucionalidade tem como objetivo o quê? Defender a Constituição. E quando a gente fala de controle de constitucionalidade, existe uma diferença entre o controle chamado concentrado e o controle difuso. Agora, veja, essa parte aqui de dizer quem pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade, que é o artigo 103. O artigo 103 fala quem pode entrar com ação direta de inconstitucionalidade. A Constituição fala que quem julga a ação direta de inconstitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Que a ação direta de inconstitucionalidade é contra a lei ou ato normativo federal ou estadual. Isso tudo a nossa Constituição fala. Agora, a Constituição não explica o que é controle difuso, o que é concentrado, ela não entra nos detalhes desse tema controle de constitucionalidade, tá? Concentrado e difuso é porque o que acontece no Brasil? O Poder Judiciário no Brasil é muito grande, né? E imagine o seguinte, você entra com uma ação na Justiça hoje e um juiz, ao julgar a sua ação, ele tem que julgar baseado em alguma lei. Só que imagine que a lei na qual ele está analisando ali o caso, imagine que essa lei que seria aplicável ao caso, que ela viole a Constituição. Pode um juiz aplicar uma lei que está contrariando a Constituição? Não, porque a Constituição é a lei maior do país. Então qualquer juiz do Brasil, ao julgar um processo, pode afastar uma lei por entender que é inconstitucional. Como é qualquer juiz que pode fazer isso, ou tribunal, isso é chamado de um controle de constitucionalidade difuso, porque é espalhado por todo o Brasil, por qualquer juiz ou tribunal. Isso se dá dentro dos processos, dentro dos casos concretos em que eles estão apreciando. Só que existe também um controle de constitucionalidade diferente, que é por meio de ações próprias que vão direto para o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da defesa da Constituição Federal ou para o Tribunal de Justiça na defesa da Constituição do Estado. E aí, como essas ações já vão diretamente para o Supremo Tribunal Federal ou para o Tribunal de Justiça, que são as ações diretas de inconstitucionalidade, entre algumas outras, que eu não vou entrar a fundo aqui, esse controle é chamado de concentrado. Mas esse nome concentrado difuso estão escritos na Constituição em algum lugar? Não. Definitivamente não. E a Constituição fala quem pode entrar com essas ações, né? São 4, o bizu são 4 e 4. 4 o quê? São 4 pessoas, são 4 mesas e são 4 instituições ou pessoas jurídicas. Então, primeiro aqui, 4 instituições. As 4 pessoas, quem são? O presidente da República, o governador do Estado, o governador do Distrito Federal, vou botar 4 autoridades, que é melhor, e o procurador-geral da República. Tá aqui, presidente da República, governador, procurador-geral da República, é porque é governador do Estado ou do DF. 4 mesas. O que é a mesa? É o órgão de direção do Poder Legislativo. Então, a gente tem a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Estado e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E 4 instituições. Quem são elas? São, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, e eu estou aqui na frente, não sou transparente, né? Opa, sumi agora. Confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, isso aqui é um bizu que facilita você a saber quem são os legitimados. Então, presidente, governador e o procurador-geral da República. Mesa da Câmara, do Senado, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa. Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Mas isso é um assunto bem avançado dentro do estudo do direito constitucional, tá bom?
Agora, vamos voltar aqui à questão. Preste atenção. A ação direta de inconstitucionalidade. É modalidade de controle concentrado. Cara, Rodrigo, eu li a Constituição inteira, decorei toda ela. Nunca ouvi falar disso. Pois é. E é modalidade de controle concentrado, sim ou não? O que a gente tinha visto aqui no slide anterior? A ação direta, ela já é concentrada no Supremo Tribunal Federal. Então, o gabarito da questão já é de cara a letra A. Só que você só mata se você souber esse nome que é dado pela doutrina, pela jurisprudência. As outras opções não tem dentre os legitimados para sua propositura confederação sindical de âmbito nacional? Errado, tem sim. Tem dentre os legitimados para propositura presidente de Tribunal de Contas da União? Não, a gente não falou nada de Tribunal de Contas da União. Tem a defesa do ato normativo ou do texto legal nela impugnado, feita pelo Procurador-Geral da República? Não. Na verdade, quem defende a lei é o Advogado-Geral da União. Então, o Advogado-Geral da União é quem vai fazer a defesa dessa lei que está sendo combatida. E é processada e julgada originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça? Não. Quem processa e julga originariamente uma ação direta de inconstitucionalidade é o Supremo Tribunal Federal. Veja, com isso eu quis mostrar para você que é difícil? Não. Você vê que tudo isso aqui, seja estando na Constituição ou estando na doutrina ou na jurisprudência, se você tem uma explicação clara, você consegue entender e consegue resolver as questões. Agora, qual é a melhor forma de você estudar para acertar essas questões? É importante você identificar o perfil dos concursos que você vai fazer e da banca que vai organizá-los para ver em que você deve focar mais. Só que não é fácil você ter essa percepção a princípio. Porque se você está começando a estudar agora, você vai olhar para uma questão e não vai saber se o que ela está pedindo está no texto da Constituição, ou na interpretação doutrinária, ou jurisprudencial. Se você não conseguir avaliar isso por enquanto, considere a média de 70% texto e 30% o resto. Sendo assim, como você faz para estudar o texto da Constituição? Essa é a parte mais importante dessa nossa semana e o melhor sempre fica para o final. No próximo vídeo, você vai ver realmente como estudar o direito constitucional para gabaritar questões de concursos. Eu vou te mostrar como estudar o texto da Constituição da forma correta, como estudar através de questões de concursos, quais são os melhores materiais para você se preparar com doutrina e com jurisprudência. Eu recebi muitas mensagens nessa semana, inclusive, perguntando se eu tenho um curso completo de direito constitucional. Algumas pessoas até já querendo se inscrever. Eu fico muito feliz com o interesse. Mas no momento, as inscrições estão fechadas e o meu objetivo nesse momento é te ajudar. E embora eu tenha aulas online, essas turmas minhas, elas abrem poucas vezes ao ano e com vagas bem limitadas para que eu possa acompanhar com qualidade os meus alunos. A abertura da próxima turma está próxima, está chegando e no final do próximo vídeo eu vou explicar como que você faz para disputar uma vaga assim que forem abertas, caso você tenha interesse. E aí, o que achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo para mim. Eu vou ler e responder o máximo possível. Eu não sei se você sabe, mas eu criei grupos de WhatsApp dessa semana do Gabaritando Direito Constitucional, onde eu aviso sobre a liberação das aulas e mando dicas exclusivas. Se você ainda não entrou, é a hora agora. Clique aqui embaixo para entrar no grupo. E se você ainda não me segue no Facebook, e no YouTube, e no Instagram, faça isso agora, pois eu estou sempre postando conteúdos atuais e muito importantes para a sua preparação. Tá vendo essa minha foto aqui em cima, do lado esquerdo do vídeo? Clica aqui, ó, que você já se inscreve direto no YouTube, tá bom? E por fim, compartilhe esse aprendizado. Eu sei que você conhece alguém que está estudando para concurso ou que gostaria de estudar e você pode ajudar muito essa pessoa compartilhando esse conteúdo com ela. E faça isso agora, pois as aulas vão sair do ar no final de semana. Eu acredito de verdade na transformação que a aprovação no concurso público gera na vida das pessoas. Gerou uma transformação na minha, eu tenho certeza que pode gerar na sua. E você pode contar comigo nessa jornada até a sua posse. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Meu nome é Luna e atualmente eu ocupo o cargo de técnico administrativo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu sou engenheira de telecomunicações por formação, trabalhei 5 anos na área e tinha até um salário razoável, uma estabilidade no emprego, mas sempre tive vontade de fazer concurso. Só que assim, nunca tinha estudado direito nenhum na minha vida, não fazia noção de nada de direito. Não sabia nem o que era direito constitucional, administrativo, não fazia ideia. Foi onde eu conheci as aulas de direito constitucional do professor Rodrigo Menezes.
E coincidentemente foi o primeiro módulo que eu assisti. Não fazia ideia do que era. Comecei a assistir no escuro. Eu achei que fluiu assim muito naturalmente pra mim. Entender o que era, como funcionava. Assim, não tive aquela dificuldade de entender do que se tratava. Era um curso muito longo, mas eu engolia as aulas e nem via o horário passar. Ficava a tarde inteira assistindo, o dia inteiro assistindo e simplesmente entendia tudo, fluía. E eu me apaixonei pela matéria. Hoje em dia é uma das matérias que eu mais gosto. E o professor Rodrigo Menezes foi essencial, porque ele explica de uma maneira que faz a gente entender tudo. Ele faz muita analogia com exemplos reais e tal. Não fica parecendo aquela coisa abstrata. Ele dá muito exemplo mesmo. E isso fez com que eu me apaixonasse pela matéria e em menos de um mês eu terminasse o curso inteiro, que era bem grande. Aí depois disso, parece que a barreira que eu tinha de preconceito sobre estudar matérias de direito se rompeu. Falei, pô, terminei esse curso, direito constitucional, gostei, entendi, e agora eu vou começar a estudar os outros direitos. E foi o que aconteceu, eu comecei a estudar administrativo, na verdade abriram os concursos de tribunais depois, eu estudava todos os direitos que caíam, e o constitucional foi quem abriu as portas para eu começar a estudar direito. Eu gostei. Até que acho que foi em abril ou maio de 2016, saiu esse concurso para o Ministério Público do Rio de Janeiro e passei em 21º lugar. Foi, assim, uma surpresa muito grande, uma alegria imensa. Eu gabaritei as matérias de direito e para mim foi uma satisfação imensa. Em um ano ter conseguido passar num concurso com 47 mil inscritos, que, pô, gente pra caramba. E sim, hoje eu sou muito feliz lá. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês que é possível, mesmo quem nunca estudou direito na vida, começar a estudar. Tenho 30 anos, começar a estudar assim depois de um tempinho já de vida. E é muito possível, é muito bom, basta você encontrar bons profissionais como o professor Rodrigo Menezes.